E em destaque, o PAEX, o programa que propõe um novo olhar sobre a cultura organizacional e sobre a gestão. É voltado para empresas de médio porte e apoia a elaboração e execução do planejamento estratégico. Mais de 250 companhias catarinenses já participaram do programa, que foca em excelência de atuação para resultados mais efetivos nos negócios. E para falar mais a respeito do assunto, eu recebo agora aqui no estúdio da Rádio CBN a gerente executiva da Fundação Fritz Miller, a Raquel Schirman. Raquel, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, obrigada pelo convite, é um prazer para a gente poder contar um pouquinho da nossa história, nossa trajetória aí junto às empresas catarinenses. Legal, Raquel, então aproveita esse momento para nos explicar também mais sobre esse programa, como é que surgiu o PAEX, o programa que propõe um novo olhar sobre a cultura organizacional e sobre a gestão nas empresas. Eu vou contextualizar um pouquinho a história do PAEX, na verdade, o PAEX é um programa da Fundação Dom Cabral, que é uma escola brasileira de padrão internacional, uma business school, ranqueada pelo Financial Times, já há 20 anos, entre as melhores escolas mundiais, né, no ranking de Business School. Já há 14 anos é a maior escola de negócios, não em quantidade, mas em qualidade, né, a melhor escola da América Latina. E o PAEX ele surgiu há mais de 25 anos e começou a atuar em parceria com as empresas na região de Minas. E a Fritz Miller, com 23 anos de estrada, hoje, né, lá quando ela foi fundada, logo na sequência do seu nascimento, ela estava muito forte observando esse gap que tinha das empresas com as universidades. E estava tentando buscar algum modelo de gestão que fosse mais aplicado realmente dentro das organizações, uma coisa mais in company. E aí, pesquisando, descobriu a Fundação Dom Cabral e buscou essa parceria. Então, são 22 anos que a gente atua com o programa PAEX em Santa Catarina. No Brasil, são mais de 600 empresas fazendo esse programa. A Fundação tem outros associados por todo o Brasil. E a Fritz Miller é associada exclusiva, então, para Santa Catarina. Então, o PAEX ele já está no estado há 22 anos. Hoje, ele tem grupos de empresas na região oeste, que está crescendo muito, Chapecó, na região sul, em Criciúma, Florianópolis, aqui na nossa região, na nossa sede em Blumenau, em Joinville, onde a gente também tem um escritório, na cidade de Curitibanos também, que a gente atende ali a região Planalto. Então, a gente está em todas as macro-regiões aqui do estado, atendendo com esse programa. E, como você falou, são mais de 250 empresas que participaram. Atualmente, são em torno de 50 empresas que estão no PAEX, e no Brasil são 600 empresas. Raquel, como é que ele se desenvolve na prática? Isso. Como é que é essa relação, então, do programa sendo aplicado na empresa, mudanças na empresa, as respostas que também são, né, esperadas ao participar de um programa como esse? Isso, é um programa de gestão, né? Ele nasce com o apoio do presidente do CEO da organização, onde se inicia um planejamento estratégico, né, com a construção do planejamento, ou se a empresa já tem uma revisão desse planejamento estratégico. E esse planejamento ele é alinhado com indicadores que mensalmente os professores da Dom Cabral vêm para fazer o acompanhamento. Então, é feito todo o planejamento, utilizando várias ferramentas de gestão, né? Isso o professor vai acompanhando, na verdade, não é uma consultoria, é realmente uma transmissão de conhecimento dentro da organização, com as pessoas-chave da organização, para poder fazer esse planejamento, né? Esse olhar o mercado. Então, é feito várias inserções e metodologias, e ao final de 2 meses, mais ou menos, você tem o planejamento desenhado, é feito um mapa estratégico, e esse mapa ele é desdobrado, porque assim, você olha um horizonte para frente, traça uma meta, e você não vai conseguir de um dia para o outro. Então, ele já a gente chama, fatiado assim, quais são as minhas conquistas do primeiro ano, do segundo ano, e isso vai sendo feito uma medição mensal acompanhado pelos professores. Então, gera uma cultura do acompanhamento dos indicadores, né, e uma melhor gestão. Fora isso, e vamos dizer assim, esse é o pilar como ele acontece, é o início dele. Aí esse planejamento ele desdobra até para as áreas. Então, cada área tem seu indicador para acompanhar, tudo atrelado ao objetivo, ao propósito desenhado nesse planejamento. Então, é identificado também com o professor da Dom Cabral que está acompanhando a empresa, que a gente chama do orientador técnico do projeto, às vezes algumas deficiências que tem as monitorias que o PAEX também entrega. Então, a cada semestre entrega uma monitoria específica para uma área.
Os pilares das monitorias são na área de marketing, comercial, em pessoas, em processos, em finanças, onde essa empresa, na hora que estávamos construindo o planejamento estratégico junto com eles, a gente identificou que um grande gap deles é na área de elaboração de orçamento. Um exemplo, por exemplo, né? Então, vai vir alguém específico, um professor com conhecimento viés financeiro, com conhecimento de orçamento, trabalhar com a equipe financeira, então, para desenvolver aquela deficiência. Né? No segundo semestre, qual era o segundo ponto que a empresa tinha talvez uma deficiência? Na área de recursos humanos não tem um plano de cargos e salários ou de remuneração variável, ou de pesquisa de clima. Então, vem um professor técnico naquilo e vai trabalhar com aquela equipe de gestão de pessoas, aquele ponto. Então, ele inicia com o planejamento estratégico, mas a cada semestre ele acaba atingindo uma área da empresa, trabalhando mais focado nas deficiências daquela área, né? Ou melhorias, não vamos chamar tudo de deficiência, mas assim, melhorias para aquelas áreas. Ele também contempla uma participação de executivos da empresa no PDD. O PDD é o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, que é um alinhamento da gestão. Por exemplo, eu posso ser um CEO que tem um viés financeiro, minha formação toda é financeira, mas eu preciso entender de todas as áreas. Então, nesse PDD, ele vai ter os módulos onde ele vai ter uma visão sistêmica da organização. Então, quando a empresa adere ao PAEX, anualmente ela coloca 3 executivos para poder fazer esse programa. E aí, essa atividade não é em company, é na sede da Fritz Miller, ou então nessas cidades que eu citei, a gente usa estrutura de associação comercial ou hotel, para reunir as empresas daquela região, os executivos, para terem essa sala de aula, que é como se fosse uma mini especialização e um alinhamento também, então, de todos, né? Porque assim, às vezes nas empresas a gente vê muita dificuldade de entender o financeiro entender o lado comercial, o comercial entender o lado do financeiro, né? Ou então o RH só pensa em pessoas. Não, o que acontece, né? Sempre nas empresas a gente visita muitas e acompanha isso no dia a dia. Então, para ter esse alinhamento do todo, é importante e também para que as pessoas depois possam contribuir, né? Conhecendo mais de todas as áreas, como funciona, tudo, elas possam contribuir até nesse planejamento. Hoje o mundo é muito dinâmico, então não dá para fazer a gente sempre faz um planejamento de 1, 2 anos para frente, 3, mas chega ao final do ano a gente faz a revisão. Então ele começa com planejamento, com desdobramento do que a empresa e as equipes vão ter que executar em suas áreas para chegar àquele resultado final, mas todos os anos, final do ano, nos 2 últimos meses, a gente faz uma revisão para fazer algum ajuste, correção de rota, o mercado muda, então assim, estava indo um direcionamento, agora tem um concorrente fortíssimo entrando, o que a gente vai fazer? Ou uma oportunidade de um novo investimento, abarcar algum segmento novo, né, ou uma nova tecnologia que está entrando. Então, assim, sempre é avaliado. Hoje você não pode, né, as coisas estão muito dinâmicas, você não pode também fazer um planejamento, fechar os olhos, olhar só para aquilo e esquecer. Então, isso também nessas avaliações mensais que o professor Dom Cabral vem, o orientador, também é avaliado, é discutido, né? Então, é muito rico esse momento. São 4 horas mensais que o professor vem com toda a equipe para ir discutindo como é que está o andamento. Como você mesmo falou, né, Raquel, não é um trabalho de consultoria propriamente, é sim uma transmissão de conhecimento. Isso. E aí eu te pergunto, Raquel Schirman, você que é a gerente executiva da Fundação Fritz Miller, que traz hoje como destaque esse programa PAEX já há 2 décadas, 22 anos, né, praticamente de realidade dele aqui na nossa região, no nosso estado. Como é que tem sido a resposta das empresas que passaram por esse programa? Como é que elas sentiram essas transformações depois, dando inclusive esse feedback para vocês da Fundação Fritz Miller? Sim, até quero ressaltar que são 22 anos, mas o programa não está velho, porque ele está sempre sendo reajustado. Então, a gente sempre está de olho, a Fundação Dom Cabral também, há novas metodologias, ou o que está acontecendo. Né? Por exemplo, agora vem a LGPD, então vai ter uma monitoria, porque as empresas têm dúvida na implementação, então vai ter especialistas para fazer essas monitorias. Então, apesar de
ter todos esses anos de estrada, ele está sempre sendo renovado também. Um programa já com muita experiência, mas proporcionando renovação a cada necessidade do mercado. As empresas, eu vou citar um exemplo aqui, um dia num almoço com a Softplan, que é uma empresa de software lá de São Paulo, de Florianópolis. Ele me colocou, olha, Raquel, no começo foi difícil a gente entender, porque o PAEX ele não é um programa de resultado rápido. Né? Então, ele é de uma mudança de cultura da organização para acompanhamento e gestão de indicadores e olhar sempre, estar sempre atento ao mercado e ao planejamento e desdobrar e comunicar para toda a empresa. Né? Claro, isso é uma decisão da empresa, mas a gente sempre propõe que a empresa comunique, porque é importante desde o porteiro todo mundo saber onde a empresa quer chegar e qual é o meu papel para ajudar a empresa a chegar lá. Então, assim, o PAEX ele prevê isso após a conclusão do planejamento, essa comunicação e desdobramento não só para as pessoas-chave que participam das reuniões mensais, responsáveis pelas áreas, mas também o desdobramento. Tem empresas que param um dia para comunicar toda essa construção, essa preocupação com o olhar futuro, porque todos são participantes, né? Vai todo dia, das 8 às 18, a maioria das empresas, então precisa ser colaborativo. Então, na fala da Softplan, eles me falaram assim, olha, depois de que a gente estava 1 ano no PAEX, a gente percebeu que, nossa, deveríamos ter entrado há muitos anos antes, porque agora a gente vê a mudança na organização, né? As pessoas tendo um alinhamento, sabendo para onde a gente vai, contribuindo, né? Sabendo que fazem parte e o papel de cada um é importante, respeitando que o do colega não virá uma concorrência interna, meu departamento é melhor, aquele é melhor, não, todos são importantes para chegar àquele resultado. Então, acho que a fala dos clientes é mais do que a nossa fala, né? Mas a gente fica muito feliz, o nosso propósito é esse, realmente, as pessoas investem recurso e o tempo delas, elas têm que ter o retorno disso, não é rápido, mas ele é muito visível. A gente sempre diz, tem que ter um pouquinho de paciência, mas porque às vezes o resultado não é só financeiro, é o resultado de ganho de processos, que às vezes não é tudo 100% mensurável, mas o clima organizacional, tudo que a gente procura trabalhar para poder melhorar o dia a dia da organização. A gente sempre vai estar lá para trabalhar. Mas, claro, como eu falei, o PAEX não é um programa de consultoria. Ele é de transmissão de conhecimento, com o apoio dos professores que vão estar lá dentro da organização. Mas a organização também tem que querer, as pessoas têm que querer, tem que abraçar o PAEX. Não pode ter preguiça. E às vezes, assim, as provocativas, assim, claro, tem pessoas que se sentem mais confortáveis ao novo e outras não tanto. E a gente vai trabalhando isso também com muita sutileza. Né? Então, assim, também depende... E tem empresas que... pelo nível de maturidade da equipe, conseguem abarcar os conhecimentos e permanecem por menos tempo no PAEX e outras mais. Isso é a velocidade, ou a empresa ela cresceu a tal nível que adquiriu novos negócios e ainda quer continuar com... Eu tenho empresas que estão 12 anos no PAEX, eu não vou citar o nome, porque eu não pedi permissão para elas, mas assim, eu tenho empresas com 12 anos no PAEX, que ainda sentem valor no programa. Eu tenho empresas que ficaram 2 anos, outras 3, outras 5. Isso depende da maturidade, quanto... Porque a partir da hora que ela sentiu que ela aderiu à metodologia e consegue se desenvolver sozinha, a gente já entendeu bem o método, a nossa equipe já está bem madura e consegue. Esse é o nosso propósito, que ela internalize o modelo realmente. Né? Mas a velocidade de quanto tempo a empresa vai ficar ou não, isso é muito relativo. E a qualquer momento, Raquel, pode aderir ao PAEX ou tem uma determinada época do ano que a empresa poderia fazer parte desse novo momento, né, desse novo modelo de gestão? Não, ele não tem um prazo, ele pode entrar em janeiro, fevereiro, março, não tem um prazo. Né? A gente faz um diagnóstico quando entra na empresa, apresenta para o CEO, envolve a equipe e começa com o planejamento. Pode ser feito a qualquer momento. Não tem um prazo. Agora que já estão pensando em 2020, no que diz respeito ao planejamento, poderia, de repente, estar colocando também essa possibilidade, buscando mais informações, tentando entender melhor como é que funciona esse novo modelo de gestão PAEX e, quem sabe, já implantá-lo ou já fazer parte desse novo momento no próximo ano. A gente faz também, dentro do PAEX, 4 encontros anuais aqui em Santa Catarina, com as empresas que estão fazendo o programa, sempre trazendo professores com conteúdo bem robusto, especialistas, para fazer uma manhã de pensamento estratégico entre os CEOs. Isso, às vezes, gera até negócio entre as empresas. Né? E no mês de setembro, agora, a gente trouxe o professor Mauro Sayar, que é um cenarista econômico, para falar, porque assim, as empresas estão no momento de setembro, outubro, construir o orçamento
para o próximo ano, ou então as empresas que estão no PAEX estão fazendo a revisão do planejamento estratégico. Então, um ponto importante é ver o que se espera do cenário econômico de 2020. Então, a gente trouxe um cenarista, a expectativa na visão dele era em torno de 2%, e acompanhando as mídias é o que outros economistas estão falando, né, que a gente deve ter esse crescimento de 2% no próximo ano. Então, e quais segmentos, de repente, no mercado catarinense? Então, ele sempre traz a visão mundial, visão nacional e uma visão estadual sobre o cenário econômico. Então, todos os anos, nessa época, a gente tem... E durante o ano, a gente escolhe outros temas. Ano passado, a gente trouxe o Gil Giardelli, que é um professor de inovação. Daí a gente achou, nossa, ele é tão bom para a gente fazer só para nossas empresas PAEX. Então, a gente abriu e até fez um Carlos Gomes para que outras empresas também pudessem participar, trazendo insights, né, desse mundo da inovação que vem pela frente. Então, para as empresas abrirem um pouco a mente. Eu acredito que a nossa região ainda, eu acompanho um pouco... também dos reflexos do PAEX no resto do Brasil, e a gente ainda está numa região, Santa Catarina ainda é um polo muito bem desenvolvido, onde a gente tem uma mão de obra ainda qualificada, né? Então, assim, diferente de outros cenários aí pelo Brasil afora, a gente ainda, nossas empresas ainda têm uma vantagem competitiva, digamos assim, em relação à empregabilidade, né? Vamos dizer assim, a nossa força de trabalho ainda é mais preparada que outras regiões, então as nossas empresas ainda têm essa vantagem em relação a outros estados do Brasil. Legal, Raquel, para poder finalizar essa conversa na Rádio CBN, então mais informações, aonde buscar então todos os detalhes envolvendo o PAEX? Bom, a Fritz Miller fica ali na Rua Iguaçu, quem quiser ir lá tomar um café com a gente, entender ou participar de algum momento aí do PAEX para conhecer também as empresas que estão participando. Podem entrar em contato conosco, acessar nosso site, lá tem os contatos, né, o www.fundaçãofritzmiller.com.br, né, o telefone 3340 0566, que é 3340 0566, né, e a gente está lá à disposição, para conversar a qualquer hora, sem compromisso algum, né? Porque acho que, como eu falei, o PAEX ele não é consultoria, a empresa tem que querer e fazer junto com os professores. A equipe tem que aderir. Tem que esperar e aceitar essa transmissão de conhecimento, como você mesmo colocou nessa entrevista aqui na Rádio CBN. Muito obrigada, Raquel. Um bom dia para você, tá? Obrigada. Conversei na Rádio CBN com Raquel Schirman, ela que é a gerente executiva da Fundação Fritz Miller, trazendo um pouquinho mais sobre o PAEX, o programa que propõe um novo olhar sobre a cultura organizacional e sobre a gestão. São mais de 250 companhias catarinenses que já participaram desse programa, que foca em excelência de atuação para resultados mais efetivos nos negócios. Não é um trabalho de consultoria, e sim uma transmissão de conhecimento.